Legal. Hoje, então, dia 1º de junho de 2021, 19 horas e 5 minutos, aula de modelagem de negócios. Então, vou projetar aqui para vocês o meu e-mail, para ficar mais fácil aí, tá? Só uma dúvida antes de começar a aula. Pode falar. Não sei se é a mesma dúvida de alguns aí, mas qual o trabalho em grupo que é para entregar para o senhor mesmo? É a atividade 1 do segundo bimestre, sentindo na pele as dores dos empreendedores. Eu vou projetar aqui para vocês também, tá? Ah, então beleza. Então. Vou projetar Ok, aqui para vocês, tá? ok. Olha aí, pessoal, anotem aí, tá? prof.galileomaia@uningá.edu.br. Quem puder mandar, vai ficar mais fácil para depois. Está lá na descrição do grupo da sala, para quem quiser também. Desculpa, não entendi, Nayeli. Tá na descrição do grupo da sala, para todos que estão lá poder ter acesso. Ter acesso ao Está no grupo da sala. o e-mail? É. Ah, então beleza. Fechou. Bem lembrado, bem lembrado. Ok. Interromper aqui o compartilhamento. Vou ver se esse computador aqui eu tenho a atividade. Deixa eu ver aqui. Tenho. Pessoal, vocês estão vendo aí no Word, né? Essa é a atividade que tem que ser entregue, alguns já entregaram, né? Tem que ser entregue via AVA. Então, cada componente do grupo tem que, lá no AVA, postar essa atividade. Por quê? Porque essa atividade vale 1 ponto na nota de vocês, né? Então, depois eu vou avaliar a atividade e vou atribuir uma nota de 0 a 1 ponto. Perfeito? Então, por isso que eu peço que todos do grupo mandem a mesma coisa. É só copiar e colar, a mesma coisa. Não tem que mudar nada, né? Mas para que eu possa dar lançar a nota de vocês aí, para mim vai ficar mais fácil, creio eu, né? E para que a gente possa discutir amanhã, me mandem no meu e-mail, no Word, né, como está aqui no Word, com os componentes do grupo, quais são os 3 problemas que vocês apontaram, qual o principal problema, né? Então, só para a gente rever aqui, ó, atividade para ser entregue amanhã, valendo 1 ponto, sentindo na pele as dores dos empreendedores. Aqui vocês vão relacionar o nome dos componentes do grupo, podendo ser até 5 pessoas. Esse problema pode ser um problema que você identificou na sua casa, né? Aí nós comentamos na aula passada sobre, por exemplo, né? O problema de lavar a louça depois do jantar e coisa e tal, né? Pode ser no seu trabalho, de repente você tem um problema lá e você acha que estrategicamente não vai comprometer a sua empresa, então dá para trazer para cá. Ou até mesmo na comunidade, né? Agora com a pandemia, tá muito complicado a gente ficar se deslocando, né? Infelizmente, essa doença aí, ela continua forte ainda, né? E então para se deslocar fica complicado, né? Mas se você tiver acesso via remoto a algum líder de comunidade, de uma entidade beneficente, também pode ser algum problema, né? Algum problema também no seu bairro, né? Então, o que nós vamos fazer? Relacionar os 3 problemas aqui. O que eu sugeri? Nós estamos em 5, então cada um traz um problema, faça uma votação, quais são os 3 principais, e depois faça uma segunda votação para apresentar aqui qual é o principal problema que vocês pretendem trabalhar, né? Esse problema, por exemplo, de lavar louça do jantar, por exemplo, né, do almoço do jantar, como está sendo resolvido, né? Então, está sendo resolvido? Sim. Como está sendo resolvido? Por meio de máquina de lavar louça, contratação de empregada doméstica, né? E aqui, em poucas palavras, como é que vocês pretendem resolver o problema, né? Então, qual que é a inovação que vocês pretendem apresentar, tá? Olha lá, todos os membros do grupo devem enviar a atividade para o professor até o dia 2 de junho de 2021. Alguma dúvida? Podemos ir em frente?
prof, Pois não. onde que tá esse Word seu? Tá lá no sistema? Não. Ou só tá o slide? Ah, eu tenho que mandar no grupo, né? Tem que mandar no grupo de vocês. Sim. Qual que é o e-mail de vocês? Quem pode passar? Só para me recordar aqui. Qual é o e-mail da turma, pessoal? Quem tem aí fácil? Envia no meu WhatsApp, pode ser? Não é mais fácil? Ah, eu prefiro um e-mail. Ok. Tem e-mail do grupo, da turma? Eu tô vendo aqui, não sei se é. Parece que é EcoConte Ecoconte. 2020 Hum, @outlook.com. ok. É porque vocês... Ah, mas vocês juntaram as turmas, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar esse arquivo lá no AVA. Só como arquivo. Não vai valer ponto, não vai valer nada. Eu vou colocar lá no AVA para vocês, fica mais fácil. Porque vocês... tinha e-mail da turma da manhã, tinha e-mail de contábeis, tinha e-mail de administração, economia, né? Então, se A vocês... gente tá tudo usando esse mesmo e-mail. Tá todos nesse aqui? Sim. ecoconte.2020@outlook.com. É. Esse conte é temudo. Isso. Beleza. Então vou mandar aqui então. Beleza? A Carol escreveu ali nas mensagens do grupo também. Vamos lá. Aí, isso. Agora não tem como errar, hein, professor? Aí, ó. Opa, até que eu não estou tão ruim, não. Então, ó, terminando a nossa aula, eu já envio para vocês, tá? Então, aí, por gentileza, mandem no meu e-mail, vai ficar mais fácil para gente trabalhar amanhã, tá bom? Vamos falar da aula de hoje. Vamos antecipando, então, nossos conteúdos, né? Estamos evoluindo aí, estamos cada dia mais perto aí de trabalhar com vocês plano de negócios, né? Mas ainda nós estamos falando do Business Model Canvas, né? Do Canvas da proposta de valor. O Canvas da proposta de valor nos auxilia a elaborar mais detalhadamente a proposta de valor e também o segmento de clientes, né? Dentro daqueles 9 quadros do Canvas da proposta de valor, do Business Model Canvas, melhor dizendo, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa de dados primários, a pesquisa primária, né? Alguém aí poderia me ajudar? Por que nós vamos falar hoje sobre pesquisa primária? Ninguém arrisca? E aí, pessoal, por que nós estamos hoje estudando? Vamos começar a estudar pesquisa de mercado primária logo em seguida ao Business Model Canvas, que eu trabalhei muito rapidamente com vocês, porque o professor Dantas, o ano passado, ele trabalhou com vocês essa atividade lá no PIESC, né? Mas a gente vai retomar isso aí, se Deus quiser, em um momento que a gente for fazer nas aulas presenciais. Alguém tem alguma ideia por que nós vamos estudar isso aqui? Eu acho que eu já tenho falado várias vezes para vocês, pessoal, que é sempre importante que a gente, antes de começar um tema, a gente entenda por que eu estou estudando aquilo, né? Porque quanto mais você entende a importância desse tema que a gente está estudando, no caso hoje a pesquisa de mercado primário, como foi na aula passada o Canvas da proposta de valor e o Business Model Canvas, né, com ferramentas para a gente poder lapidar, modelar uma ideia, né? Então, por que eu faço um Canvas, né? O Canvas da proposta de valor auxilia a fazer o Business Model Canvas. Por que eu faço um Canvas, né? Eu faço um Canvas porque eu tenho que pegar uma ideia e tentar transformar isso num negócio, vamos modelar, vamos aprimorar essa ideia, né?
principalmente quando nós trabalhamos tipos de negócios startups, né? Agora, não só, pode ser também um modelo tradicional, né? Só que é uma ferramenta que ela tem a sua utilidade. Quando eu quero partir para buscar, de repente, um sócio, investidor, principalmente pegar dinheiro em instituições financeiras, eu tenho que geralmente fazer um plano de negócios, porque eles querem avaliar como vai ser essa projeção de receita, qual é o seu payback, ponto de equilíbrio, a sua margem, a lucratividade, enfim, uma série de fatores, de indicadores financeiros. Mas também eles querem saber não só, né, dessa tua previsão aí, mas eles querem saber como você vai realizar essa venda, né? Eu conversando certa vez com um analista do Banco do Brasil, ele falou exatamente isso, Galileu. Muitas vezes o pessoal traz aqui, né, o pessoal não tem conhecimento da ferramenta e coisa e tal, e quando vai pedir um financiamento, ele só traz o estudo financeiro. Né? Então traz aqui, olha, nós vamos vender tantos mil por mês, por ano, o nosso retorno vai ser de tanto, payback, pá, né? Beleza, mas eu como analista, eu quero olhar a parte de marketing, por exemplo, para ver quais serão as estratégias que vocês vão utilizar para gerar aquela receita, né? Porque você falar que vai vender R$1 milhão, é só colocar no papel, né? Agora nós temos realmente que mostrar para as pessoas, para esses analistas, principalmente, para esses investidores, como é que nós vamos gerar essa receita, né? Por isso que o plano de negócios, ele é mais robusto, bem mais robusto na parte financeira, mas também ele não deixa de trabalhar o planejamento estratégico, trabalhar as questões mercadológicas, de recursos humanos, enfim, né, de localização, se for uma indústria, do aspecto de produção, né? Então, todos esses detalhes são apresentados no plano de negócio. Então eu tenho que saber, por que eu estou estudando isso, cara? Estou aqui à noite, tem gente aí até perdendo um churrasquinho aqui para participar da aula e coisa e tal. Por que eu estou estudando isso? Né? Alguém se arrisca a dizer? Eu sei que tem gente que sabe, mas está tímido em falar. Ninguém se arrisca? Bom, então eu vou ser obrigado a falar, né? Pessoal, lembra quando nós terminamos de trabalhar na semana passada o Business Model Canvas? Nós dissemos que uma das questões mais importantes aí, quando você está elaborando o Business Model Canvas, quando você termina de fazer o Business Model Canvas, é validar, né? É muito comum a gente ouvir de empreendedores, de inventores, né? Não, a minha ideia é muito boa, esse produto não existe, vai vender muito, mas aí você fala, tá, mas quanto você vendeu? Não vendi nenhum ainda. Mas veja bem, ó, igual esse, o cara quer dizer, o cara volta a argumentar com você, mas ele não validou ainda a ideia, ele não conseguiu, e aí que seria o bacana, né? É transformar isso em dinheiro. Né? Então, quantas unidades você vendeu? Quantos negócios você fechou, né? Então, essa validação, ela é importantíssima nesse processo, quando você está aí fechando o seu Business Model Canvas e, de repente, está caminhando aí para, de repente, tentar entrar numa aceleradora, numa incubadora, né? Ou até mesmo evoluir para um plano de negócio mais robusto, né? Até fazendo sócio para a sua empresa. Então, pessoal, muitas vezes, a validação, você conseguir vender mesmo, você não consegue, né? Não é que o produto é ruim e as pessoas não compram, é que você não consegue operacionalizar o processo e conseguir entregar o produto para a pessoa comprar. Então, aí que entra a pesquisa de mercado primária, tá? É uma pesquisa que nós fazemos junto aos nossos potenciais clientes para tentar descobrir qual a probabilidade das pessoas comprarem o nosso produto. Né? Então, veja, né? É um passo a mais, né? Eu terminei meu Business Model Canvas, não consegui validar, não consegui apresentar nenhuma venda, né? No entanto, o meu projeto, a minha ideia, a minha proposta de negócio é muito boa, né?
que vale a pena eu ainda gastar um pouco mais de energia e tentar levantar informações dos nossos potenciais clientes, do que eles acham, né? Se eles vão comprar ou não o nosso produto. Então, nós fazemos uma pesquisa, né? Só que essa pesquisa, pessoal, ela tem que ser uma pesquisa científica. Não dá para você sair aí perguntando para as pessoas aleatoriamente se você compraria ou não o nosso produto, entendeu? Porque as pessoas que vão olhar o resultado dessa pesquisa, ela não vai ter credibilidade, né? Então, aí que eu digo para vocês, mais uma vez, né, a importância da estatística também para a nossa disciplina modelagem de negócios, né? Onde você, através de uma amostra devidamente calculada, uma amostra devidamente elaborada, né? Você vai mandar o seu questionário para as pessoas responderem, e a partir dessas respostas, nós vamos poder avaliar se vale a pena realmente tocar a nossa ideia para frente, ou temos que pivotar, né? Lembra lá em startups? O que é pivotar? É mudar a nossa ideia, né? Às vezes eu faço um giro aí de 180 graus, tá ok? Então, entenderam por que nós estamos estudando hoje a pesquisa de mercado primária? Ficou claro? Sim, professor. Valeu, Júlio. Beleza, então. Então, agora eu vou projetar aqui, vou falar um pouquinho para vocês. Eu espero não ser repetitivo com relação ao professor de estatística. Eu tentei trazer aqui uns elementos mais bem direcionados para realmente você fazer um questionário para modelar, para avaliar o seu negócio, tá? E é a partir daí que nós vamos trabalhar com vocês aí. Então, pesquisa de mercado primário, aula 5 do segundo bimestre. Vamos aqui, então, já para o primeiro slide, sem mais delongas aqui, ó. O empreendedor, ao desenvolver o Canvas, leia-se Business Model Canvas, né? Muitas vezes não consegue validar todas as hipóteses, né? Então, de repente, a minha hipótese é que tantos por cento comprariam o meu produto. Não consegui validar, né? Mesmo criando protótipos, né? Usando lá impressoras 3D, né? Apresentando o produto para o cliente e tal, né? Tornando-se necessária uma pesquisa estruturada junto ao seu público-alvo. Então, nós vamos elaborar um questionário e nós vamos aplicar num grupo de consumidores que tenham as características do nosso cliente. Né? Então, eu vou voltar lá no meu Canvas, vou lá segmento de clientes, né? Então, qual o perfil de cliente? Bom, os meus clientes aqui, né, de acordo com a nossa persona, ou as 2, 3 personas que nós criamos, né, são pessoas que moram na cidade de Maringá, com até 30 anos, né, e aí você vai pegando essas características para você identificar, para poder levar o teu questionário para essas pessoas que vão fazer parte, poderão fazer parte como clientes da sua empresa. Então, veja que não é um processo, pessoal, simples, né? Eu estou insistindo nisso porque nós não podemos fazer um questionário para validar a nossa ideia puramente porque eu quero. Não. Esse questionário é uma coisa muito séria, né? Então, eu tenho que fazer ele muito bem elaborado cientificamente, porque se ele me apresentar que é inviável o nosso negócio, é o que eu falei para vocês. É melhor a gente remodelar agora a nossa ideia e seguir outro caminho, do que você insistir e, de repente, perder dinheiro com a sua empresa, tá? Ou com o seu produto. Então, tipos de dados, eu já tenho trabalhado com vocês desde o primeiro ano sobre isso aqui, volto novamente, né? Então, dados primários, geralmente são mais caros, pois eles são obtidos diretamente com o pesquisado. Clientes, fornecedores, concorrentes, distribuidores, entre outros. E são coletados para atender o propósito exclusivo da pesquisa, né? Então, esses dados primários aqui, eu vou perguntar para os nossos possíveis clientes, né, vou questioná-los sobre uma série de assuntos, né? E perguntando, ao final, se ele compraria ou não o nosso produto, né? Já os dados secundários, como nós vimos aí no ano passado, né, pessoal, se caracterizam por já estar disponíveis. Então, todos os dados que estão na internet, bibliotecas, prefeitura, enfim, todos os dados que já estão disponíveis, você pode
você pode utilizar são dados secundários. Agora, eu tenho que olhar também, pessoal, e eu ver o seguinte, com dados secundários eu valido a minha ideia ou o meu negócio? Não. Bom, se a resposta for não, então eu vou utilizar do quê? Dos dados primários. São mais caros, mas nesse momento são eles que vão ajudar a gente a entender se vale a pena seguir ou não com a nossa ideia, ok? Pesquisa, tipo de pesquisa, pesquisa qualitativa. Né? Essa pesquisa aqui, a gente pode, se a gente não conseguir de maneira alguma aplicar uma pesquisa quantitativa, a ideia é tentar fazer uma quali. Mas você vê, eu já vou partindo para uma ferramenta que talvez não seja tão precisa, né? Porque a pesquisa quantitativa, ela trabalha números, percentuais. Então, quantos por cento certamente comprariam da nossa empresa? 50%, 55%. Então, a pesquisa quanti, ela nos dá um número para você poder avaliar. A pesquisa quali, não. A pesquisa quali não dá para você extrapolar ela para toda a população. Né? Dá para você ter uma ideia, e a pesquisa quali é mais preocupada com o porquê da coisa. Então, para você aprimorar um produto, para você trazer uma base de clientes, para você discutir com eles como é que está o atendimento da sua empresa, né? Isso é muito importante, muito legal. Mas, na validação do negócio, eu prefiro tentar o máximo possível de aplicar uma pesquisa quant, tá? Então, a pesquisa quali é utilizada para conhecer aspectos do comportamento do consumidor quando não é possível quantificá-los. Olha lá, ó, quando não é possível quantificá-los. Preocupação maior com o porquê. Né? Então, os motivos que o cara compra, tal. Repito para vocês, podemos fazer essa pesquisa aqui, legal, para aprimorar o nosso produto. Ela é uma importante ferramenta, mas para validação, prefiro a quantitativa. Permite também levantar pistas e suposições que serão averiguadas na pesquisa quantitativa. Se você ainda tem alguma dificuldade de elaborar o seu questionário da pesquisa quantitativa, seu questionário estruturado com perguntas e respostas, aí você pode fazer uma pesquisa quali para ajudar nesse processo. Então, geralmente a pesquisa qualitativa, você não tem um questionário, você tem um roteiro. Um roteiro com alguns assuntos que você vai tratar durante aquele bate-papo com o seu cliente. Já a pesquisa quant, ela tem um questionário, onde temos perguntas com as suas respostas, alternativas de respostas, né? Podemos até ter alguns assim, tipo, assinale dentre as 5 alternativas aquela que você considera mais importante. Agora coloca lá 5, assinala nas 5. Você pode colocar lá um porquê, né? Pensando sempre que aquele porquê você não vai tabular. Você só vai ler para ter uma ideia porque as pessoas estão escolhendo aquela alternativa, tá? A pesquisa quant, ela tem que ser uma pesquisa onde eu possa trabalhar com números, percentuais, tá? Alguns métodos de pesquisa qualitativa, o grupo de foco, né? Onde eu reúno de 6 a 12 pessoas numa sala preparada, tem lá um camarada que vai comandar, né, toda essa pesquisa, né? Essa pesquisa vai ser gravada, vai durar de 1h30, 2h30, no máximo 3 horas, depende do número de entrevistados. Então, quanto mais entrevistados, mais ela demora, né? Porque o moderador vai ter que solicitar que todos os participantes se manifestem nessa pesquisa. Então, se você tem lá, por exemplo, 10, 15 itens a discutir, todos vão ter que falar. Mesmo se o cara ficar quieto, o moderador, o cara que toca a pesquisa, ele tem que instigar o cara. Ó, e você, fulano, que está quietinho aí, então o que você pode colaborar conosco com relação a isso, né? Pode ser também uma entrevista individual, em profundidade, você convida a pessoa para um ambiente calmo, tranquilo, né, uma sala bacana, onde você vai aplicar individualmente a sua pesquisa, né, quali. Qual a diferença de uma para outra, né? Aqui eu faço já com até 12 pessoas, aqui é pessoa individualmente, né, então essa aqui pode demorar um pouco mais para você fazer a pesquisa, né? E por observação. A pesquisa quali também pode ser feita por observação, ou humana, ou através de filmagem, né? Então você pode entender como a pessoa se comporta frente a uma gôndola, por exemplo.
Você pode ficar lá discretamente observando como é que as pessoas compram o produto, ou você pode filmar, ok? Ainda tipos de pesquisa, agora a Quant, né? Utiliza de métodos estatísticos para quantificar informações e opiniões sobre determinado tema. Preocupação agora aqui é com o quanto, né? Então, quanto das pessoas certamente comprariam o nosso produto, né? Método de pesquisa, entrevista pessoal, né? Então você vai até a casa do camarada, né? Então, garante pelo contato pessoal entre o entrevistador e o entrevistado, né? Necessário boa seleção de entrevistadores, bem como treinamento, buscando evitar preenchimento adequado dos questionários, falha de interpretação e até influenciar o entrevistado, né? Então, essa pesquisa é cara, né, pessoal? Imagina, você, de repente, estabelece lá uma amostra de 400 clientes para você entrevistar. Dá para fazer? Dá para fazer. Já fiz aqui em Maringá uma de 400 para o Sebrae, uma de 600 entrevistados para o Sebrae. Já fizemos para planos de saúde, temos várias entrevistas, né? Só que fica caro, né? Tem transporte, então muita gente loca um carro, combustível, alimentação dos entrevistadores, né? Então, para você que está tentando validar a sua ideia, o seu business model canvas, a entrevista pessoal pode se tornar um pouco salgada, talvez não seja adequado para vocês, né? A entrevista por telefone, né? Tem como ponto forte a possibilidade de entrevista noturna, né? Mas aí também não ultrapassando as 9 horas, né? Rapidez em cobrir grandes territórios, mas as pessoas têm receio de trote, né? Então, hoje em dia, as pessoas são bombardeadas o tempo todo aí com e-mails, no WhatsApp também, mensagens, querendo roubar os seus dados para depois utilizar contra você, né? Então, muitas vezes, quando você liga para casa das pessoas, elas acabam se negando a responder. Por isso que quando nós fazemos a entrevista por telefone, quando nós vamos selecionar o número de pessoas para ligar, se eu quero ligar para 400, por exemplo, eu vou fazer uma lista de 800 a 1000 pessoas, porque certamente eu não vou conseguir que aquelas 400 pessoas consigam retornar, aceitar responder a minha pesquisa, né? Muito bem. E aí, a pesquisa pela internet. Essa é a opção mais usada hoje, né? Até por questão de economia, rapidez e praticidade, né? Por quê, pessoal? Porque quando o camarada responde lá na internet, a tabulação, né, a contagem dos resultados já é feita automaticamente. Então, hoje nós temos muitas plataformas, Google Docs, Qualtrics, Enquete Fácil, SurveyMonkey, várias plataformas que nos auxiliam nesse processo. Então, não quero influenciar vocês, mas talvez aí aquela pesquisa que possa ser mais útil nesse momento seja pela internet, tá? Então, geralmente a gente envia um link por meio no e-mail da pessoa ou pelas redes sociais, né? Quando eu trabalhava o 4º ano, né, nós trabalhávamos plano de negócios, né, e nós tínhamos que validar esse plano de negócio também, né, e a gente usava muito rede social. Então, a equipe tinha lá 4, 5 estudantes, né, e aí a gente, claro, desde que a rede social fosse o público-alvo deles, né, tivesse público-alvo deles. E aí, então, nós mandávamos muito questionário com o link pelas redes sociais. E tinha um bom retorno, tá? Não é fácil as pessoas também responderem, mas o retorno, talvez porque participavam do Instagram ou do Facebook da pessoa, então tinha uma certa confiança, né? E o resultado que vinha era um resultado legal, tá? Aí nós mandamos para a pessoa solicitando a pessoa que responda um breve questionário. E aí é breve mesmo, pessoal, 10, 15 perguntas no máximo, para a pessoa também não se cansar, tá? É recomendável que o questionário não seja extenso e a solicitação de colaboração seja bem elaborada. O que é essa solicitação de colaboração, pessoal?
Para a internet, eu faço duas, tá? Eu faço uma solicitação de cooperação quando eu mando o link da pesquisa. Porque quando você faz lá, por exemplo, aqui no Qualtrics ou no Google Docs, você faz o questionário, vocês já estão trabalhando isso em estatística, não vou querer ser repetitivo, ele vai gerar, você pede para ele gerar um link para a pessoa responder a sua pesquisa. Então você vai copiar esse link, né, e vai mandar para as pessoas. Só que não adianta você simplesmente mandar o link, né? Então é importante que você faça lá algumas linhas, 3, 4 linhas, quanto for necessário, tentando convencer as pessoas para que elas destinem um tempinho para ajudar você respondendo aquelas questões, tá? Então eu tenho essa solicitação de cooperação, de colaboração, quando eu envio no Facebook, ou envio no Instagram, ou envio por e-mail para as pessoas, né? E também eu tenho a solicitação de colaboração quando o cara abre o questionário. Então o cara, você mandou lá no Facebook, o cara clicou no link, ele foi levado lá para o Google Docs. A hora que abriu o Google Docs, né, é recomendável que a gente agradeça a pessoa pela confiança e pela colaboração. Então, eu tenho uma solicitação de colaboração quando eu mando o link e tenho outra solicitação como uma forma até de agradecimento da pessoa destinar aquele tempinho para responder o questionário, quando ela abre, né? Então, não abre já na pergunta 1, né? Abre dizendo, olha, muito obrigado por ter destinado um pouquinho do seu tempo para responder a breves questões, a sua opinião para nós é muito importante, e reforça alguma coisa que você quer. Tipo, seja fiel, responda sem medo, enfim, coloque as informações que ajudem realmente o cara a responder de forma bem clara o seu questionário, tá? Não existe pergunta, não existe resposta certa ou errada, existe a sua resposta, tá? O que interessa para nós é a sua opinião, né? Deve-se informar aos respondentes que os dados serão preservados e não serão cedidos a terceiros, né? E solicitar, aqui que está o X da questão, pessoal. Solicitar o e-mail do respondente para admitir possíveis dúvidas tem duas questões, né? Quando eu solicito o e-mail da pessoa, se eu mandei nas redes sociais, por exemplo, né? A pessoa pode acabar não querendo responder. Só que aí, quem não manda, eu não tenho como tirar dúvida, né? Então, às vezes, o camarada colocou lá uma observação que você quer que ele detalhe mais, não vai ser possível, né? Quanto mais anônimo o teu respondente for, mais sincero ele será. Então, em algumas pesquisas, atenção, tá, pessoal? Em algumas pesquisas, é obrigatório que o respondente informe o e-mail, tá? Alguns anos atrás, isso faz uns 10 anos já, hein? Eu estava em casa, né? Naquela época eu morava num apartamento, e aí toco o interfone, um rapaz dizendo que era da UEM, do curso de Sociologia, se não me engano, e fez algumas perguntas para mim. O senhor mora nessa residência? O senhor já completou o ensino superior? O senhor tem mais de tantos anos? O senhor tem renda superior a tanto? Aí quando eu falei sim, atendi todos esses critérios, falou, por gentileza, o senhor não pode descer aqui para me responder algumas perguntas, né, tal. Ele estava rodando o bairro já há 2 dias, pessoal, para encontrar uma pessoa com o meu perfil. Por quê? Porque dentro dos questionários que ele tinha que aplicar, só faltava esse perfil. Homem com mais de 40 anos, com renda superior a tanto, que tem curso superior, né? E aí, quando eu desci, lógico que eu desci, porque eu trabalho com pesquisa também, eu adoro também ver como é que as pessoas estão elaborando os questionários deles e coisa e tal, eu acabei entrevistando mais o rapaz do que ele me entrevistou, mas enfim, né? E aí, ele falou, olha, só que o senhor tem que me dar o seu e-mail para que eles possam ligar para o senhor para confirmar que o senhor foi entrevistado, né? Então, o que as empresas fazem? Elas soltam os entrevistadores nas ruas, né? E depois, quando o camarada devolve o instrumento ou impresso ou já via
eletrônica, né? Formulário eletrônico, eles fazem um sorteio de 10% daquelas pessoas que forem entrevistadas e retornam perguntando, né? Primeiro agradecendo, olha, obrigado por ter recebido o nosso entrevistador. E nesse momento, se o cara não foi entrevistado, ele vai falar, né? No meu caso, ligaram, né? Era uma pesquisa sobre segurança pública, e ao final do questionário, eles utilizaram o critério Brasil para avaliação de renda do entrevistado. E no critério Brasil, eles pedem número de banheiro e número de trabalhadores na casa. Tem mais 12 itens, mas esses dois eu me lembro muito bem. E aí, quando o menino ele preencheu eletronicamente, ele marcou que na minha casa tinha 6 empregadas e um banheiro, né? E o pessoal ligou. Desculpa, no meu caso eu mandei o telefone, nem e-mail dei o telefone. O pessoal de São Paulo me ligou para confirmar se eu realmente tinha 6 empregadas e um banheiro. E naquele apartamento que eu morava naquela época, pessoal, tinha 6 banheiros e nós tínhamos uma empregada, né? Então aí eles puderam corrigir a resposta que foi apresentada, tá? Então aí, no caso, solicitação de e-mail ou do telefone para que você possa voltar a entrar em contato com a pessoa, tá? Só que quanto mais anônimo, mais sincera a pessoa será. Podemos utilizar os sites especializados em pesquisa como Google Docs, SurveyMonkey, Enquete Fácil, Qualtrics, né? Aquele que for gratuito, enfim, né? Se você não quiser gastar, né? E que você achar mais amigável. O Google Docs é muito bom, né? Que auxilia na elaboração do questionário, pois já oferece uma série de tipos de perguntas. Você já vai... Eles estão fazendo isso lá em estatística, estão vendo, né? E na tabulação e apresentação dos resultados. Então, conforme as pessoas vão respondendo, você vai entrando lá e já vai vendo qual é o resultado da sua pesquisa. Muito bem. Antes de entrar exatamente, especificamente aqui numa pesquisa para validação de um Canvas, alguma curiosidade por enquanto? Alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Então, o professor de estatística... Então, o professor de estatística está muito bom, hein? Porque não tem nenhuma dúvida, passei um monte de informações para vocês aqui, está tudo certo, que bom, vamos em frente. Bom, qualquer momento vocês podem parar e me perguntar, tá? Bom, vamos lá. Então, vamos fazer um questionário para validar o nosso Business Model Canvas, a ideia, né, que nós estamos modelando no Business Model Canvas. Então, lá, pesquisa de dados primários quantitativa. Então, dados primários por quê? Porque são dados que não existem ainda. Quantitativa por quê? Porque no nosso questionário vão ter perguntas já com alternativas de resposta, que nós vamos medir, vai ter um número, tantos por cento, ou um número, né? 20 pessoas, 40, né? Nós vamos medir. Um questionário de 10 a 15 perguntas. Olha lá, perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? Tem a pergunta e tem a alternativa de resposta. No máximo, você pode colocar lá no final um porquê, mas sem exagerar, porque senão o cara cansa e para de responder também. Já a pergunta aberta é quando tem só a pergunta e não tem alternativa de resposta. A pergunta aberta nós usamos geralmente na pesquisa qualitativa. Deixe o cliente falar, né? E aplicar numa amostra de 100 a 400 possíveis clientes. Por que 100 a 400 possíveis clientes? Eu trago para vocês aqui, ó. Se vocês vão conseguir enxergar. Olha aqui, ó. Eu trago uma tabela para vocês, tá? Essa tabela aqui não foi eu que fiz. Eu retirei do autor do Tagliacarne, né? E ele fez os cálculos, né? Então, hoje também para fazer cálculo de amostra, pessoal, é só digitar lá no Google, né? Cálculo da amostra, pesquisa quantitativa, que vai aparecer a fórmula pronta para vocês fazerem o cálculo da amostra. Mas eu trago aqui uma tabela para vocês, né? Então, por que de 100 a 400 pessoas, né? Porque, veja, pessoal,
Quando eu trabalho com 100 pessoas entrevistadas, olha aqui o meu cursor onde está, eu trabalho com uma margem de erro, né? Eu aceito um erro na pesquisa de 10%. Ou seja, se a resposta for 35%, certamente comprará o nosso produto, essa resposta ela pode ir para descer para 25 e subir para 45. Então, se eu entrevistar só 100 pessoas, eu tenho aí uma amplitude muito grande, né? 35 disseram que comprariam, mas, de acordo com o nosso cálculo estatístico e o nosso erro aceito, ele pode ir de 25 até 45. Né? Então, 100 é um número mágico, né? Tem muitos colegas que trabalham aí nessa área e dizem o seguinte, pelo menos 100, tá? Mas eu ainda acho uma margem muito grande, né? Então, vamos tentar trabalhar pelo menos aqui, ó, 398, que aí arredonda para 400, né? Com uma margem de erro de 5%. Então, aqui, ó, 5%, 400 entrevistas, né? Aí você está falando aqui para professor, mas eu não vou, o meu universo não é 100 mil. Ah, tá, não é 100 mil. Mas veja, né? Olha, aqui, ó, 5 mil, dá 370. Né? Você vai ter só 5 mil clientes? Então, geralmente, quando a gente quer ter uma precisão um pouquinho melhor, a gente utiliza, costuma entrevistar 400 pessoas. Então, você manda pela internet, né, para o teu público-alvo e espera retornar os seus 400 questionários. Professor, e se não retornou os 400 questionários? Manda novamente para o pessoal, para aqueles que não responderam, e pede para responder, até você conseguir o número de 400. Se não conseguir 400, a tua margem de erro vai aumentar. Né? Então, ó, entre 400 e 100, eu tenho 5% e 10%. 10% margem de erro, eu vou entrevistar 100 pessoas, e com a margem de erro de 5%, vou entrevistar 400 pessoas. A partir de 100 mil, a amostra não se altera mais, tá? Aí, você pode falar assim, professor, mas eu quero vender para São Paulo. São Paulo tem lá, sei lá, quantos milhões de habitantes lá? Vou chutar, nem sei, 10 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes. Tudo bem, mas a tua amostra ainda permanece 400 pessoas serem entrevistadas. É claro que aí você vai ter que trabalhar muito bem, né, quem você vai entrevistar de São Paulo, para que essa amostra ela possa representar realmente a cidade toda. Né? Alguma pergunta, alguma curiosidade por enquanto, pessoal? Vocês já estão vendo isso em estatística, a amostra? Oi? Se não me engano, já sim, professor. Já? Então, é importante que vocês tenham essa percepção de quantas pessoas nós vamos entrevistar para poder falar assim, não, validei meu Canvas, o Canvas está validado. Então, né, os autores falam de 100 a 400. Eu trabalho com 400, eu trabalho com 400. Pra vocês terem uma ideia, quando nós somos contratados aqui em Maringá para trabalhar em pesquisas do Sebrae, eles nos pediam para trabalhar com 5% de margem de erro. Né? Nós convencemos eles a baixar para 4%, porque, vai dar um custo maior? Vai, mas nem tanto assim, e a gente consegue baixar o erro entrevistando 621 pessoas. Então, veja, olha, aqui estão os erros, tá? O margem de erro, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e aqui estão a amostra para esse universo. Ó. 100 mil pessoas, se você quiser 1% de margem de erro, tem que entrevistar 9.091. E esses pontinhos aqui, pessoal, quando tem esses pontinhos aqui, quantas pessoas eu entrevisto? Nenhuma, porque não dá para dar porcentagem aí. Não, não é isso. Quem mais? Se eu tenho um universo de 2.000 pessoas e quero uma margem de erro de 2%, quantas pessoas eu tenho que entrevistar?
Entrevista todo mundo? Todo mundo. Sabe por quê, pessoal? Quando a gente faz esse cálculo, geralmente, e ele dá acima de 50%, então, por exemplo, se você fizer esse cálculo aqui, vou chutar agora, tá? Vai dar lá 1.100 pessoas, por exemplo, tá? 1.200 pessoas. Acontece que quando você vai entrevistar essas 1.200 pessoas, nem todas respondem. Então, a entrevista aí já não dá mais amostra, faz com todo mundo para ver se quem você consegue responder a sua pesquisa, porque dos 2.000 não vão responder, entendeu? Agora, de 1.500, se você pegar 600, já não é fácil, mas já pode ser mais plausível, vamos dizer assim. Então, só por curiosidade de vocês, esses pontos aqui que estão no tracinho é porque o cálculo deu superior à metade do universo. E aí, então, você faz por censo, entrevista todo mundo. Então, você manda para todo mundo e vê o que vai retornar para você, tá bom? Aqui, por curiosidade de vocês, ó, esses cálculos aqui, eles foram feitos a partir de um nível de confiança de 95,5%. A tabelinha aqui do lado, ó, 95,5%. O Z, o nosso desvio padrão, vai ser 2, ok? A fórmula utilizada, essa fórmula aqui é para utilizar para acima de 10.000. Então, acima de 10.000, você já pode utilizar essa fórmula para calcular a sua amostra. Mas eu não vou entrar em cálculo de amostra com vocês, porque eu só estou mostrando para vocês que, ao invés de você trabalhar com 100, que vai ter uma amplitude muito grande de erro, né, de 25 a 45, por exemplo, né, é mais recomendável trabalhar com 400 entrevistas, que aí você vai ter, por exemplo, se deu 35 de favorável, esse número pode ser 30 ou 40, fica dentro de uma amplitude mais aceitável, né, tá bom? Se eu diminuir o meu nível de coeficiente de confiança aqui, esse Z cair para, por exemplo, 68%, né, a tua amostra também vai diminuir. Então, geralmente, em pesquisa de mercado, nós utilizamos o coeficiente de confiança, ou nível de confiança, de 95,5. O que isso quer dizer? Se você fizer 100 pesquisas com aquele público-alvo, mas entrevistando pessoas diferentes, é claro, em 95 delas, o resultado vai ficar dentro da margem de erro. É isso que está dizendo para nós. Tá? Então, se você diminui o nível de confiança, então aquele resultado, em 68% apenas daquelas pesquisas, que o resultado vai ficar dentro da margem de erro. 32% vai ficar fora. Então, aí já começa a ficar um nível de precisão muito ruim. Para a pesquisa de mercado, nós utilizamos 95,5 para ficar mais fácil o cálculo, né? Apesar que hoje a gente faz tudo pelo Excel e tal, né? Mas quando fazia na mão, ó, 95% daria um Z de 1,96, né? E aí tem que levar ao quadrado, enfim, fica mais complicado trabalhar isso aí. Alguma pergunta com relação a isso aqui? Posso seguir? Alguma curiosidade? Vocês vão ter oportunidade de perguntar também para o professor de estatística, né? Vamos lá, então. Vamos seguindo, vamos seguindo. Bom, então nós definimos que nós vamos entrevistar 400 pessoas, né? Então, vamos lançar lá na internet para o nosso público-alvo, ou por e-mail, ou nas redes sociais, tá? Pedir para que o pessoal clique lá no link e vá para a nossa pesquisa. E aí, então, variando a margem de 10 a 5 pontos percentuais, mostrei para vocês na tabela. Mas se você quiser baixar ainda mais, dá, ó, 4%, 621, 3%, 1.099, 2%, 2.439. Vocês vejam que nas pesquisas eleitorais para presidente, por exemplo, geralmente o pessoal trabalha com 2%, 2,2%, né? Fiquem atentos aí que o ano que vem vocês vão ouvir muito isso aí. Garantido o nível de confiança, 95%. Então, ó, o que é esse nível de confiança? Até uns 2, 3 anos atrás, teve a campanha para prefeito agora, já na campanha que o Bolsonaro ganhou, a Rede Globo passou a falar em nível de confiança. Mas até então eles não falavam.
Eles falavam que foram entrevistadas 2.200 pessoas, com 2,2% de margem de erro, para mais ou para menos, mas não falavam em nível de confiança. A partir do Bolsonaro, e nas pesquisas municipais agora, o ano passado, se não me engano, né, nós tivemos, as emissoras de televisão também falavam em nível de confiança, ou seja, 95% das pesquisas, o resultado fica dentro da margem de erro. Isso é muito importante também, tá? Ao final do questionário, não esqueça de perguntas classificatórias, como gênero, idade e renda de localização. Por que fazer... Pessoal, tem muita gente que esquece das perguntas classificatórias. Isso limita muito a análise do seu questionário, das informações que você pega do seu questionário, né? Quando você faz o seu questionário com 10 perguntas, por exemplo, deixe espaço para 5, lá para as classificatórias, faça 15, né? E aí, o que acontece? Eu vejo muitos alunos que aplicam o questionário e vêm só com a pergunta lá, só com o gráfico do resultado da pergunta, né? Então, por exemplo, certamente compraria 35%. Aí fala, beleza, cara, 35% então certamente comprariam. Pô, tá muito próximo aí do que a gente tem aí como referência de 40%, né, pra gente tocar o barco e tal. Aí eu pergunto, mas esses 35%, qual é o perfil desse respondente? É mais homem ou mais mulher? É mais jovem ou mais velho? É mais rico ou mais pobre? Está localizado em que parte da cidade? Então, as perguntas classificatórias que vão ao final do questionário, perguntando o gênero da pessoa, homem ou mulher, idade, você pode criar lá uma categoria. Eu gosto de fazer o seguinte, né? Até 18 anos, 19 a 25, 26 a 35, 36 a 45, 46 a 55, mais de 55, né? Então você cria lá, o pessoal marcar, né? Renda também, né? Se não der para aplicar o critério Brasil, nós vamos colocar, se você ganha até R$1.000, de 1.001 a 2.000, nós vamos criar alguns critérios, e aí nós vamos respeitar os critérios já utilizados por IBGE ou por Folha de São Paulo, Datafolha no caso, né? Ou até pelo critério Brasil. Já falei para vocês o critério Brasil de classificação econômica, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, ó, um exemplo, né, de como é importante a gente classificar os nossos entrevistados. Aqui tem 3 bases apenas, ó, gênero, idade e renda. Tá? Então aqui foi uma pesquisa que eu fiz para o Sebrae, que eu coordenei para o Sebrae em 2008, né? E aí nós perguntávamos qual a emissora de rádio de sua preferência na cidade de Maringá. E aqui na época era Maringá FM, Cultura FM, que não existe mais, né? Agora é Mundo Livre, acho que é Mundo Livre FM, né? Aqui é Jovem Pan e aqui é CBN, né? Então, na época, quem que é a líder? Ah, Maringá FM. Oh, beleza! Ah, então eu vou anunciar na Maringá FM. Mas espera aí, o seu público é o público da Maringá FM? Né? Então a gente foi fazendo uns cruzamentos, ó. Então, pegamos os resultados das principais emissoras líder, né? E fomos ver. Naquela época, isso 2008, tá, pessoal? A Maringá FM tinha um público mais feminino, a Cultura não existe mais, nem vou falar, né? A Jovem Pan, um pouco mais masculino, e a CBN, aí sim, né? Quase 80% de homens que ouviam, na época, a CBN. E aí eu vou para a idade. Então, a Maringá FM, ela é mais jovem quando comparada na época à Cultura FM. Ó a diferença aqui, ó, 31 para 10, né? No entanto, a Jovem Pan é ainda mais jovem do que a Maringá FM, né? Olha o nome da emissora, Jovem Pan, né? Se somar aqui, ó, vai dar 76%, alguma coisa, de pessoas com até 30 anos, tá? E a CBN, ela fica aqui numa faixa intermediária, de pessoas entre 30 e 50 anos. E a renda, né? A Maringá FM e a Cultura, elas tinham uma renda muito parecida. A Jovem Pan já tinha uma renda um pouco maior em comparação às outras duas, né? Olha aqui, 11% ganha mais de 20 salários mínimos. E a CBN, aí sim, a CBN com uma renda
superior a 6 salários mínimos, né? Então, percebe-se claramente que o ouvinte da Rádio CBN é um ouvinte masculino, entre 30 e 50 anos, de alta renda, em 2008, tá? Então, aqui agora, eu posso identificar melhor aonde eu vou anunciar, né? E aí, pessoal, muitas vezes você aplica um questionário desse no seu público-alvo para saber o que ele está vendo, o que está lendo, né? Então, por exemplo, as redes sociais, qual que você mais acessa? Aí você coloca lá Twitter, Instagram, lista todas elas, né? Se você acessa algum jornal virtual, né? Na internet. Enfim, se você quer levantar informações do seu cliente para você traçar suas estratégias de comunicação de marketing. Então, é importante demais, pessoal, é importante demais, não esqueçam, por favor, de vocês classificarem o seu respondente, porque aí você pode pegar lá a sua pergunta e ir cruzando com outras perguntas. Então, pergunta lá, você comprou da nossa empresa? Ok. Cruza com gênero, cruza com idade, cruza com renda, cruza com localização, profissão, se você achar o caso, entendeu? E vai dar para você uma informação mais apurada, mais detalhada. Entenderam? Sim, senhor. Pessoal, quando o professor fala muito no tema, é porque é importante. Isso é importante, porque sem isso, limita muito a sua análise. Acho que já comentei com vocês que tem certas empresas de alimentos nos Estados Unidos, que quando 40% respondem certamente compraria esse produto, elas dão sequência ao projeto delas, né? Mas veja, eu falei para vocês agora há pouco, que 35% responderam, como exemplo, né? Responderam certamente compraria. Puxa vida, mas está muito próximo de 40%. Aí você, ao analisar com os cruzamentos de informação, de repente você pode perceber que aqueles 35% é base muito forte do seu público-alvo, que de repente leva você, mesmo tendo 5% a menos do que era o ideal para você, que você aceite validar aquela ideia, porque, de acordo com os cruzamentos das informações, caracterizou-se muito o seu público ali. Então, o teu público realmente, ele realmente comprará o seu produto. Recomendo também aplicar um pré-teste. O que é um pré-teste? Alguém já sabe o que é um pré-teste? Falei isso há um ano passado com vocês, né? O que é um pré-teste? Ou falei com outra turma, não sei. Mas estão caladinhos hoje, hein? Oh, meu Deus do céu! O que é um pré-teste, pessoal, do questionário? Quem arrisca? Vou começar a dar ponto aqui, hein? Pessoal, o pré-teste é para você verificar se o teu questionário está sendo bem entendido pelas pessoas. Isso aqui é outro ponto importante. Você vai jogar 400, vai jogar o questionário para 400 pessoas responderem. Se tiver pergunta que o pessoal não está entendendo, pergunta em duplicidade. Então, o pré-teste, até dei um número para vocês aqui, 5 a 10% dos entrevistados. Vamos dar 5%, de 400, 20 pessoas. Então, você escolhe lá 20 pessoas e fala para elas assim, por gentileza, eu estou te mandando um questionário, geralmente são amigos da gente, né, que tem liberdade para fazer isso. Estou te mandando um questionário e vê se tem alguma dificuldade em responder. E aí, pessoal, às vezes tem uma pergunta que ela é feita 2 vezes e você não percebeu. Então você pega a mesma informação em 2 perguntas e não é necessário fazer isso naquele caso, por exemplo. Então o pré-teste é bom para você aprimorar o seu questionário, tá? É para você deixar ele mais fácil das pessoas entenderem, né, e não depois ter que descartar a pergunta. Quantos pré-testes, quer dizer, eu fiz lá com 20 pessoas e depois eu faço novamente ou não é necessário? Só aquelas 20 lá é o suficiente? O que vocês acham? Acho que faz novamente, professor, para ver se foi corrigido o erro. Isso, exatamente. Então você fez, aplicou lá o seu primeiro pré-teste, aí você refaz o seu questionário e manda. Aí você pode mandar para menos pessoas, tá? Manda para 10 pessoas, tá? Para verificar se realmente está ok. Até você chegar um momento e falar, não, meu questionário está aprimorado, agora eu vou mandar.
Se você não fizer o pré-teste, você corre o risco das pessoas criticarem o seu questionário, tá? Teve uma situação em que um aluno precisava de uma validação muito rápida mesmo. Ele me procurou, tipo, à tarde para lançar na internet à noite, e de manhã ele precisaria ter aquela validação, né? Aí eu falei para ele, olha, nós não vamos lançar teu questionário sem o pré-teste, nós vamos, pode ser que a gente cometa algum erro. Falei, professor, eu sei, o senhor trabalha com isso, teu nome está aí também junto com o meu, tal, mas olha, eu preciso que amanhã eu possa dar o resultado. Enfim, aí soltamos o questionário. Pessoal, teve uma pergunta que as pessoas criticavam. A pessoa respondia, mas colocava lá nas observações, né, lá comente alguma coisa e tal. Colocava lá, a pergunta tal estava difícil de ser entendida, a pergunta tal foi formulada errada, né? Então, façam o pré-teste. Ouçam esse professor aqui, façam o pré-teste, tá? Muito bem. A partir disso, aí você vai lançar o teu questionário para o mercado, tá? Muito bem. Caso ainda seja necessário, podemos recorrer também as pesquisas de dados primários qualitativas. Eu falei para vocês, né, pessoal? Se ainda você precisar aprimorar, lapidar ainda mais a sua ideia, coisa e tal, dá para fazer o grupo de foco, a pesquisa individualizada, enfim, né? Mas, para validar mesmo, eu gosto de trabalhar com o número, porque você vai estabelecer, né? Ó, usando aquela máxima dos americanos da área de alimentos, né? Se 40% responder certamente compraria, nós vamos dar sequência ao projeto. Então, a qualitativa não proporciona isso. Tá? A qualitativa, o cara pode falar assim, é legal, é bacana, porque está frente a frente com você, né? A pessoa não quer te magoar, né? E, enfim, infelizmente, é assim, vamos tentar ter um número. Fizemos uma validação dessa certa vez e deu 5%. Só 5% das pessoas comprariam, na realidade não era um produto, era um serviço. Então, pivotamos, abandonamos a ideia, pivotamos, vamos para outra área, porque 5% é muito baixo. É muito baixo, não daria sustentação ao negócio. Ficaria muito tempo no vermelho. Então, aí tem que ter um investidor muito forte para bancar você no vermelho, para você poder, lá na frente, ter algum resultado. E não era o caso, né? Nós não tínhamos recurso, então nós resolvemos partir para outra ideia, tá? Por fim, concluímos que a pesquisa de mercado primário é importante para o empreendedor complementar as informações coletadas para a elaboração tanto da estrutura simplificada do modelo de negócios, tanto do Design Think e tanto do Business Model Canvas, tá? Ao entrevistar possíveis clientes, isso aqui nossa, isso aqui vocês vão, quem trabalhar com isso vai lembrar de mim. Ao entrevistar possíveis clientes, não podemos convencê-los da necessidade do nosso produto ou serviço, mas sim até criticar nossa proposta. Quando você está junto com um empreendedor do seu lado fazendo o questionário, ele quer colocar no questionário algumas afirmações que levem o entrevistado a ser positivo à ideia. E não é por aí, pessoal. Nós não estamos no modo venda. Nós estamos no modo avaliação. Entendeu? Então, às vezes, até coloca uma pergunta criticando o produto para ver o que o cara fala, né? É melhor a gente ser bem isento nesse momento do que ter uma pesquisa enviesada, né? Eu vou dar o exemplo de pesquisa eleitoral, tá? Pesquisa eleitoral, se ela não for séria, você tem o resultado que você quiser. Por exemplo, eu entrevistador, não ético, estou trabalhando para um candidato, né, e faço uma pesquisa na cidade. Aí pergunto para você, o candidato José, as pesquisas apontam que ele ganhará no primeiro turno para prefeito. Você, uma pessoa inteligente, em quem você vota para prefeito em Maringá? Então, veja, eu já falei para a pessoa, né? Opa, sobrou um S aqui. Eu falei para a pessoa, né, que o José já vai ser eleito. E ela, como uma pessoa inteligente, ela vota em quem? Em quem vai ganhar.
né? Quer dizer, não é ser inteligente isso, né? Mas muita gente pensa assim, tá? Então, ó, as pesquisas apontam que o fulano vai ser o vereador. Em qual vereador você vota? E aí o cara, lógico, vai falar naquele vereador que você citou. Então, nós não podemos ter esse tipo de pergunta não ética e já com a resposta no nosso questionário, tá? O lugar que você faz a pergunta também conta? Por exemplo, você quer fazer uma pesquisa sobre droga, o cara vai lá na região do tráfico lá e pergunta se é a favor da liberação. Aí é óbvio que vai ter mais sim do que não. Quem está perguntando? É o Bruno. Bruno, boa pergunta, Bruno. Então veja, qual é o universo que você quer pesquisar? Essa é a primeira pergunta que a gente responde. Qual é o meu universo? Se o meu universo for pesquisar a boca, naquela região que tem o tráfico, se o meu objetivo for pesquisar lá, aí tudo bem, porque esse é o meu objetivo. Mas, pela sua pergunta, eu entendi que não era isso que você estava pensando. Então, por exemplo, vamos pensar o que o maringaense pensa sobre a maconha, por exemplo. Perfeito? Bom, o que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que fazer uma amostra representativa da cidade. Então, por exemplo, pegando o exemplo aí do Bruno, se lá naquele bairro onde o pessoal, lá, ou localidade, onde o pessoal mais vende droga, eles têm, por exemplo, 5% da população da cidade, 5% da minha amostra, por exemplo, se eu vou entrevistar 400 pessoas, 20 eu faço lá. Mas 380 eu faço distribuído proporcionalmente pela cidade. Imagine que o bairro Jardim Alvorada tenha 30% da população de Maringá. 30% das minhas entrevistas serão no Jardim Alvorada. Se a região central tem 10%, 10%. Então, pessoal, o meu plano amostral ele tem que ser muito representativo para que eu tenha a resposta precisa. Senão, também vai ser uma resposta viesada. Então, olha, qual é o meu objetivo? Entender o que o maringaense pensa sobre a maconha. Então, meu universo é a cidade de Maringá. Perfeito? E ó, tem que ser muito bem definido, porque tem a cidade de Maringá e tem o município de Maringá. Se eu for pensar em termos de município, eu tenho que ir para Floresta, né? Aliás, desculpa, Iguatemi, que Iguatemi é um distrito de Maringá, Floriano, melhor dizendo, né, que é distrito, né? Agora, se eu falo a cidade, eu fico aqui só na cidade, entrevistando as pessoas. Então, vejam como a definição adequada do universo ser pesquisado é muito importante, né? Então, Bruno, tem muito candidato, agora não, porque agora tem que ser registrado no tribunal eleitoral, né? O cara tem que ir lá no tribunal e falar, ó, vou fazer uma pesquisa em Maringá para prefeito e vereador, tá aqui a metodologia, vou fazer dessa forma, assim, assim, assim. Então, você primeiro tem que ir lá registrar a sua pesquisa, né? Mas antigamente, os caras sabiam, por exemplo, que o Jardim Alvorada era mais favorável ao candidato Galileu. Então, o que o cara fazia? Fazia toda a pesquisa no Alvorada. Aí apresenta data Alvorada, data, sei lá, data Maringá, apresenta o candidato Galileu em primeiro lugar. Vocês são muito jovens, não vão se lembrar disso. Eu votaria, hein? Oi? Eu votaria em você, professor. Opa! Muito obrigado, fico feliz. Vocês não vão se lembrar que Isso acaba meio que induzindo a pessoa, não acaba? Sim, essa pesquisa é totalmente errada, entendeu? Se eu vou fazer uma pesquisa de intenção de voto em Maringá, eu tenho que pegar a cidade como um todo, tenho que pegar o mapa de Maringá e tenho que distribuir proporcionalmente a cidade, ainda respeitando o pessoal, idade, gênero e renda. Então, por exemplo, Maringá tem 52% de mulheres e 48% de homens. Então, a minha pesquisa tem que entrevistar 52% de mulheres e 48% de homens. E eu tenho que pegar lá no IBGE, e por isso que é muito triste quando a gente não fez o censo ano passado e não vai fazer esse ano, porque era a partir do censo IBGE que a gente ia lá pegar como estava a população na cidade para depois fazer a amostra.
eu tenho que também respeitar idade e renda. Porque, por exemplo, se eu sei que o candidato é mais... os jovens são mais favoráveis a tal candidato, e se eu entrevistar só jovens, vai dar biesada a minha pesquisa. Né? Então, pessoal, eu tenho que fazer um plano amostral muito bem feito. Nas pesquisas que nós entregamos para o Sebrae, por exemplo, a gente colocava assim, logo de cara, no relatório, o percentual de pessoas que moravam em Maringá, homens e mulheres, idade e renda, e ao lado a quantidade de entrevistados, para que as pessoas entendessem que aquela nossa pesquisa, ela representava exatamente o que pensa a cidade de Maringá. Porque o ideal seria sorteio aleatório. Mas como é que eu faço um sorteio da cidade de Maringá? Eu tenho uma relação de todos os moradores de Maringá? Aí eu encontro fulano, aí eu vou ligar para ele e ele morreu. Aí eu vou para outro fulano, aí ele mudou de Maringá. E aí, quer dizer, não tenho condições de fazer uma amostra aleatória, né, probabilística. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a cidade, ver como é que é a população e tirar uma fotografia bem pequenininha dela, mas que represente aquela cidade. Complicado, né, pessoal? Por isso que eu falo para vocês, para validar a sua ideia, tem que ser uma pesquisa muito bem elaborada, não é? Você não faz uma pesquisa de qualquer jeito só para falar, meu negócio a ideia vai dar certo. Obrigado pela pergunta, Bruno. Mais alguma dúvida? Professor, só fiquei na dúvida sobre a pesquisa do IBGE, não vai fazer por causa do corona? Bom, o ano passado foi por causa do corona, esse ano parece que não foi colocado a verba suficiente no orçamento da União, eram 2 bilhões de reais que eles iam investir nessa pesquisa, e aí não tinha dinheiro. Então, aí foi pro STF, né, e aí o ministro, a ministra que julgou, disse para realmente fazer a pesquisa, mas se não tem dinheiro, não vai fazer, né? Então, provavelmente, essa pesquisa vai sair em 2022. Mas, por lei, a cada 10 anos tem que ser feito o censo no Brasil. É lei, é lei. Não estão cumprindo a lei. Mas também agora com essa pandemia como está também, né, pessoal? Vamos falar a verdade, hein? Imagina, cara, você é pesquisador, bater de casa em casa, qual o risco de você levar ou ser contaminado? Porque tem que ir em todas as casas, tá, pessoal? Censo é todas as casas. Comunidade, favela, como vocês queiram chamar, tem que ir. Né? E aí o IBGE contrata os pesquisadores das comunidades para que eles possam ter acesso à comunidade, né? Porque você vai mandar um cara lá que é fora da comunidade, o cara não entra, né? Então, o que você está fazendo aqui? Não, amigo, aqui só entra quem é da comunidade, tchau. Então é bem isso. Agora, para nós, da área de marketing, principalmente, de negócios, o censo é muito importante. É muito importante. O que mais? Parei aonde aqui? Verificando sua reação. Caso haja necessidade de informações mais detalhadas para tomar decisão, quanto à abertura do empreendimento, principalmente quanto a dados financeiros, recomendamos a realização de um plano de negócio, que será abordado no próximo semestre. Então, pessoal, vamos retomar só um pouquinho, fazer um fechamento aqui, né? Você fez você veio lá desde o começo, né? Estrutura simplificada do modelo de negócio, ou usou o Design Think, caiu no Canvas da proposta de valor, aí montou o Business Model Canvas, mas tem que ter a validação. Se você não conseguir validar, através de você vender alguns itens ou coisa parecida, tem que fazer uma pesquisa. E aí, pessoal, tem que fazer uma pesquisa científica. Para você, se alguém te questionar como é que você fez a pesquisa, pode falar, olha, foram entrevistadas 400 pessoas, do dia tal ao dia tal do mês tal, foi por meio de entrevistas das redes sociais, foi enviado um link nas redes sociais, foram entrevistadas 400 pessoas e aqui está o resultado. Não dá para você chegar para um camarada e falar assim, eu fiz uma pesquisa e validei o meu Canvas. Não é assim que funciona.
Perguntas, dúvidas, questionamentos? Estou à disposição. Professor, tem uma, mas não tem nada a ver com a aula. Eu queria saber se você já tem alguma noção sobre a semana de prova. Opa, tá marcada a semana de prova. A semana de prova de vocês começa no dia 17 de junho. 17 de junho. Então, nós temos aula no dia 9, no dia 16, né? Amanhã, dia 2, né? No dia 9, 16 e o dia 17 já é semana de prova. Perguntas? Dúvidas? É fácil fazer, pessoal? Um questionário desse? Não, é bem difícil. Tem coisa de estatística que a gente está fazendo que deu maior trabalho. É isso aí, Bruno, é verdade, cara. Porque eu não comentei com vocês, mas uma das últimas perguntas, antes de você classificar o seu entrevistado, com gênero, idade, renda e coisa e tal, é você perguntar para ele, né? O senhor ou a senhora compraria esse produto? Né? E aí você pode até colocar o preço já, né? Para ter uma ideia. O senhor ou a senhora compraria esse produto por R$10? Certamente compraria. Possivelmente compraria. Possivelmente não compraria. E certamente não compraria. E aí, pessoal, através de, por meio da experiência, expertise, know-how de algumas empresas, principalmente americanas e europeias, eles acabam cortando em 40%. Se 40% disser ou mais que certamente compraria, eles dão sequência ao produto ou à ideia. Se não, eles remodelam a ideia e voltam para a nova validação. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Pois não. Esses 40%, eu não lembro se o senhor explicou. Ele tem um motivo específico ou é uma margem de erro aí de 10%, não sei? Não, esses 40%, ele surgiu a partir de uma expertise. Empresas americanas do setor de alimentos, de tanto fazer pesquisa e depois lançar o produto e tal, perceberam que os produtos que foram avaliados, certamente compraria pelos clientes na pesquisa, o 40% ou mais, eles tinham um sucesso maior. E aqueles que tinham menos de 40% tinham dificuldades de ser aceitos no mercado. Então, isso aí é uma informação que vem do marketing para nós, tá? E que diz o seguinte, é um parâmetro que está sendo usado. A empresa americana do setor de alimentos, se na sua pesquisa, 40% ou mais disser que certamente comprará o seu produto, é uma boa indicação que está no caminho certo. Não lhe garante sucesso do teu produto. Por quê? Porque tem uma série de fatores que vão interferir ainda para o sucesso desse negócio. A tua própria capacidade de gestão, o ambiente econômico que vai estar naquele momento que você vai lançar o produto. Mas as empresas americanas, a partir de muita pesquisa, porque o americano, pessoal, ele é tão fanático por pesquisa, que ele sabe quantos lenços, em média, o americano usa para suar o nariz por ano. Ele sabe quantas pedras de gelo tem que colocar quando você vai pegar aquela máquina de Coca-Cola, por exemplo, que você pega lá e pega a Coca-Cola, quantas pedras de gelo tem que colocar naquele copo. O americano, ele mede tudo, ele pesquisa tudo. E aí chegou esse número de 40%. Então, se você tem uma boa ideia, né, e não conseguiu vender nada, porque para você vender teria que gastar, investir muito, e aí inviabiliza, você ao fazer uma pesquisa, e aí perguntando ao final do seu questionário, tá? Você pode perguntar uma série de coisas para o camarada, por exemplo, eu estou lançando um sabonete, né? Quais são os tipos de sabonete que você compraria, né? Estou chutando aqui, tá, pessoal? Que você compra, eu compro lá o Dove, o Rexona, sei lá, tal. Você pode vir com uma série de perguntas, mas é legal você fechar a série de perguntas com essa, né? Então, depois de você conhecer fazer lá 8, 9 perguntas para o camarada, né? Que ele já conheceu o que você está
que você está buscando do seu produto ou serviço, você perguntar para ele, camarada, você compraria esse produto a um preço tal? Certamente, possivelmente, tal. Aí você fecha a sua pesquisa, tá? Mas sempre pensando o seguinte, que eu tenho que complementar com os dados classificatórios. Por quê? Só um exemplo. Eu perguntei lá, qual é o sabonete que você compra da sua preferência? Aí tem lá Dove. Então, 30% respondeu Dove. Tá. Mas quem é as pessoas que compram Dove? Aí você vai cruzar com homem e mulher. Aí de repente fala, opa, 80% são mulheres. Aí você vai pegar a idade. Até 35 anos, entendeu? Então, ao você aplicar um questionário desse no seu público-alvo, além de você fazer essa pergunta do certamente aí, você pode fazer uma série de outras perguntas que vão trazer informações muito importantes para você até melhorar suas estratégias, ou caso você vá para um plano de negócios, já tem informações bem robustas para você dar uma incrementada no seu plano. Não sei se eu respondi, Caroline. Respondeu sim. Obrigada, professor. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Pesquisa é uma área muito grande, pessoal. É uma área enorme, né? E nós, junto com os estatísticos, se eu não me engano, os administradores, contadores, economistas, estatísticos e sociólogos, nós somos profissionais que podemos trabalhar com isso, entendeu? E a gente só pode tomar decisões mais acertadas se tiver informação, que é a partir, muitas vezes, de uma pesquisa que você faz. O brasileiro não gosta de fazer pesquisa, tá? O americano é apaixonado por pesquisa. Os caras sabem tudo, pessoal. Então, eu queria reforçar com vocês, tá? Minha experiência, conversando com muitos empreendedores, candidatos a empreendedores. Os empreendedores, eles gostam muito de falar a ideia deles. Você faz um questionamento, ele volta a falar da ideia. Você questiona, ele fala da ideia, volta da ideia. Então, essa paixão do inventor pelo negócio, pela ideia, é legal. Mas nós não podemos deixar interferir na hora de verificar se aquela ideia vai se tornar um negócio, tá? Por isso que é importante você ficar muito isento de paixão naquele momento e criar um questionário até criticando o seu produto, se for o caso. Fechou? Paramos por aqui hoje? Tudo certo. Fechou. Então, beleza, pessoal. Eu vou aproveitar agora esses 10 minutinhos que faltam aqui, vou mandar para vocês no e-mail aquele formulário da atividade 1 do segundo bimestre, para vocês me mandarem amanhã, para a gente poder discutir na aula. Fechou? Combinado. Então tá joia. Pessoal, até amanhã. Muito obrigado pela atenção. Estou fechando aqui, tá? Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.